Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu me chamo Luiz Carlos, faço parte da, da turma de logística empresarial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre certificação e acessibilidade e os demais assuntos, né, que meus companheiros da apresentação vão estar explicando e se apresentando para vocês, mas trazendo de uma forma mais sucinta. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho do Logística 4.0, que é um modelo de negócio mais sustentável e é cada vez mais necessário aqui no nosso campo de trabalho. E aí, já começando sobre servitização, é uma tendência de operações de negócios que é relacionada com a Logística 4.0. A gente tem algumas formas de servitização. Trouxe aqui as mais importantes, que seriam a informação e o produto como serviço. Quando a gente tem informação como serviço, quando você tem, quando a sua informação ela é vendida ou fornecida ali. E aí, quanto mais consumida, quanto mais usada, mais é pago por isso. Esse modelo de forma de servitização, no caso, essas informações elas dão apoio às gestões, dos clientes, à tomada de decisão, à operação, enfim, a fomentação aí de uso de dados, dos dados para poder estar trazendo nosso auxílio às empresas como tudo. Quando a gente trabalha com os produtos como um serviço, a gente vê que com esse modelo de negócio o produto é aproveitado até a sua vida útil, sendo ele alugado ou por um modelo de pay for use, né? Seja ele alugado, você aluga o produto por um período de tempo, depois você devolve, já que você não precisaria utilizar, comprar, retirar fundos para poder fazer uso daquele produto durante toda a sua vida útil, você só precisaria daquele time, então você aluga ele, ou não deixa de ser uma forma de alugar também o pay for use, que aí você paga para usar, né? Você usa lá o tanto de tempo que você necessitar e paga exatamente por aquele tempo que você está utilizando. Seja para eu trouxe até aqui como exemplo, né, as plataformas de streaming, Netflix e demais outras aí, sendo bem conhecidas por isso, você paga por um determinado tempo e você fica livre para utilizar o tempo que você pagou. Trazendo também o Everything as a Service, e aí já seria uma ideia de que tudo pode se tornar um tipo de serviço, né, dentro da bolha da internet, digamos assim, soluções de simulação computacional, design, serviço de programação, qualquer tipo de solução pode se tornar um serviço, e aí tudo pode se tornar um serviço nesse modelo, né? E aí abre o leque para diversas áreas, né? Bom, e dando continuidade, falando um pouquinho agora sobre acessibilidade, que é quando você tem o seu produto ou serviço o tempo todo e em qualquer lugar. A gente sabe que uma das grandes dificuldades da logística é estar acessando o pessoal em diversas áreas mais remotas, sendo viável fazer o transporte de algum produto, fazer a realização de algum serviço em localizações onde o acesso é bem restrito. Então, quando você traz soluções, você pode garantir isso, você traz um diferencial enorme. E a logística 4.0 ela tem que sanar esses problemas. E aí, quando você está trabalhando com isso, tem alguns modelos de solução. Né? Através de drones, por exemplo, a gente já consegue chegar e alcançar locais de modo mais seguro, de modo mais rápido, e assim fornecer serviços de delivery através de drones, que a gente já consegue verificar no mercado, fornecer medicamentos a médicos em áreas remotas e de difícil acesso. Quando você trabalha também com o site on demand, né? E aí, através da internet, os consumidores eles conseguem acompanhar e até participar da fabricação do seu produto, do início ao fim do processo. Então, hoje, algo comum é você conseguir personalizar completamente seu carro, é você ah, acompanhar a montagem, acompanhar, sei lá, todas as etapas de fabricação de um determinado produto, uma máquina que você comprou.
que você está montando em oficina ou em algum estabelecimento que esteja em um local totalmente diferente de onde você está, simplesmente pelo acesso para algum site, alguma plataforma. E também eu trouxe mais um exemplo aqui também de impressão 3D, onde possibilita que os próprios usuários, através de uma impressora 3D, consiga ali estar imprimindo seus projetos, fazendo um croquis, alguma coisa do tipo, tá prototipando ali os seus projetos antes de trazer aquilo para a realidade ou trazer aquilo em larga escala. Outro meio que a acessibilidade ajuda é a previsibilidade. Com o avanço tecnológico, a integração do produto, a integração dos dados, a gente já consegue hoje ter um produto que ele é inteligente e informa a necessidade de troca de alguma peça, algum componente, ou informa a necessidade de manutenção da máquina com certa previsibilidade. E aí você não fica na mão de ocorrer algum problema, algum eventual quebra, prejudicando todo o seu processo. Bom, e a seguir, o pessoal vai estar comentando um pouco mais também sobre autonomia, networking global e digitalização. Então, isso é tudo. Valeu, pessoal. Autonomia, networking global e digitalização. A produção está se tornando cada vez mais autônoma pela fusão da fabricação, tecnologia da informação e telecomunicações. Isso também está abrindo caminho para as fábricas inteligentes, ditas fábricas 4.0, nas quais máquinas e cadeias de entrega serão montadas e organizadas automaticamente durante o processo. Além disso, as fábricas inteligentes transformarão informações e pedidos em planos de produção e fluxo de processo. Geralmente, o fluxo de mercadorias era pelo movimento de objetos físicos, tais como os materiais, os produtos ou suportes de informação baseada em papel, Kanban, notas, anotações, por exemplo. No entanto, se as organizações continuarem com essa maneira de pensar e de organizar o seu fluxo, elas vão seguir rumo ao fim, à lentidão, por tentar só procurar um meio mais rápido de dados e materiais. Embora esse rápido processamento tenha algum valor, alguns autores argumentam que tais esforços não irão fornecer as necessárias mudanças nos processos substanciais que são necessários nas redes de negócios do futuro. Consequentemente, os processos de logística devem mudar radicalmente seus padrões de comportamento através dos sistemas que integram o software com o físico. As empresas, algumas, já começaram a implementar a tecnologia da internet das coisas, principalmente baseada no RFID. No entanto, o desenvolvimento da conectividade é estimado para construir apenas o ponto de partida no caminho de logística, que são caracterizados como autônomos, conectados e materiais logísticos flexíveis. Atualmente, os esforços de pesquisa e desenvolvimento caminham para outros tipos de sistemas mais avançados, inteligentes e robotizados. Ou seja, então, a visão de que processos de logística irão transformar a indústria que conhecemos atualmente exige novas perspectivas nesse processo. A indústria, por si só,
ela necessita que a academia, que pesquisadores desenvolvam essa tecnologia para que ela vá implementando conforme a fabricação, conforme o fluxo de material vá ocorrendo. São necessários esforços científicos direcionados, ou seja, respectivos, para orientar os profissionais em seu desafio de transformação dos processos logísticos para a indústria 4.0. Por exemplo, são necessários, por exemplo, para que ocorra o processo de just in time, porque sem essas informações não tem como os profissionais implementarem. A chave para a visualização de um material em trânsito, ou seja, em movimentação na fábrica, são as nuvens que recolhem os dados, baseados em GPS e a tecnologia dos identificadores de radiofrequência, os RFID, que fornecem a identidade e a localização do rastreamento dentro do local. Essas são as espinhas dorsais da logística 4.0 e estão relacionadas à cadeia de suprimentos, porque é onde está toda a base de dados. Bom, os dados recolhidos a partir das tecnologias de RFID e GPS não só permitem que os profissionais da cadeia de suprimentos automatizar o envio e entrega, prevendo exatamente o tempo de chegada, como também podem monitorar detalhes importantes, como o controle da temperatura, umidade, que pode impactar na qualidade do produto em trânsito. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem os dados de GPS dos caminhões e após utilizar esses dados de GPS, a gente consegue preparar a baia a qual vai quando o caminhão está chegando. Desse modo, a gente consegue fazer o embarque e desembarque de mercadoria mais rápido, liberando para que outros caminhões façam o mesmo, de maneira mais rápida. A internet das coisas pode trazer esses benefícios junto com o seguinte caminho. Por exemplo, colocando o chip de RFID em um pallet, com um dispositivo integrado no veículo de remessa, onde os dados são transferidos para as nuvens e os dispositivos conseguem identificar o pallet, não apenas compartilhando a posição de coordenadas do GPS, como também traz outros dados, como condições adversas de tempo, congestionamentos, os dados específicos dados específicos do motorista, como padrão de condução, velocidade média, freagem brusca, consumo de combustível, tudo isso em tempo real. Combinando os dados do sensor em tempo real com dados sustentáveis, tem-se inteligência da mais alta ordem dos stakeholders, permitindo que os stakeholders façam decisões mais eficientes que impulsionam a produtividade geral. Isso faz com que o processo da cadeia de suprimentos saia de um modo reativo para um modo proativo, oferecendo informações antes de qualquer atividade acontecer. Vamos trazer um exemplo. Fornecer informações sobre o trânsito e possível atraso antes mesmo da viagem começar tem muito mais valor
do, do que receber um alerta quando o produto já está preso no tráfego e já está atrasado. Essa inteligência sensível ao contexto pode aumentar a visibilidade de abastecimento da cadeia através da implementação de internet das coisas. Desse modo, colocando a logística daquela empresa à frente de seus concorrentes. E aí, dando continuidade, a gente vai falar agora um pouco sobre a cadeia de suprimentos, onde a gente vai estar abordando esses 6 pontos. Onde inicialmente a gente vai estar falando aqui de redução de perda, que vai ser uma das palavras mais comuns em qualquer processo. Falando especificamente sobre redução de perda de ativos, que vai estar justamente em atividades rotineiras, de tudo que envolve da logística. Então, por exemplo, a gente vai ter aí auxílio do inventário, onde a gente vai avaliar todos os ativos, bem como toda a vida útil de tudo que for utilizado, taxa de depreciação também é levada em consideração. E aí a gente vai conhecer os problemas de todos os produtos em tempo de encontrar uma solução de forma efetiva. O segundo tópico, a gente vai estar trabalhando justamente em economia de custo de combustível, que vai ser um tipo de gasto constante na rotina, onde a gente vai trabalhar em questões de otimizar justamente a frota e essas condições de tráfego, monitorando sempre, como eu disse, vai ser uma atividade rotineira. No terceiro, a gente vai estar agora garantindo estabilidade de temperatura. Vai entrar no ponto de monitorar resfriamento, que aí vai entrar justamente que, de acordo com o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, cerca de 1/3 dos alimentos eles perecem em trânsito a cada ano. Então, se é uma coisa assim que a ponto de se tornar relevante, ela precisa ser monitorada de forma constante. E a partir disso, a gente vai passar para o próximo, que vai ser justamente esse gerenciamento do estoque do armazenamento, que a gente vai monitorar inventários em situações de peças fora do estoque. Além de também poder englobar alguns aspectos de tudo que envolve o just in time, que a gente já citou aqui várias vezes, da ideia de ter ele o mais reduzido possível, porque tudo que é parado, ele gera um custo. E aí, em quinto, a gente vai trabalhar a identificação da visão do usuário, onde vai entrar até algumas ferramentas que a gente já citou aqui, onde a gente vai incorporar sensores, justamente para fornecer visibilidade sobre o comportamento do cliente e o uso do produto. E por último, também, que vai estar ligado com coisas já citadas anteriormente, a gente vai estar falando também de criação de eficiência de frotas. Então, é meio que tornar o formato, como se estrutura todo o processo dessa parte de distribuição, sem redundâncias. Então, ele precisa ser de forma efetiva e que você possa economizar o máximo possível. Aí, dando continuidade, falando aqui justamente desse ponto, onde a gente vai falar o conhecimento aprofundado da demanda e da rede de suprimentos não beneficia apenas fabricantes, distribuidores e varejistas, mas também os consumidores, que a gente vai ver que tudo que demanda, todas essas demandas, elas sempre podem ter e ser melhores atendidas quando a gente trabalha com um nível elevado de inteligência. A internet das coisas, como a gente já citou aqui várias vezes, para a cadeia de suprimentos e transporte na indústria, ela vai fazer parte desse quadro mais amplo no cenário de negócios digitais, que a gente vai poder conectar sempre os dispositivos e permitir que as organizações também trabalhem de forma mais sábia e permitir que a gente faça todas essas reduções e não tenha esses gastos desnecessários na parte da organização do processo e poder planejar adequadamente e que, de fato, a gente possa fomentar esses processos de tomada de decisão de forma mais inteligente. Então, esse ciclo de que antes era comum não se ter tantos planejamentos, tanta organização internamente, seja por excesso ou por peca de organização, não vai ser mais uma coisa presente na logística 4.0. E aí agora falando também de alguns sistemas de construção que vão realmente ajudar no aprimoramento e vai ser comum para quem trabalha com logística. Todas essas aqui elas vão ser
sistemas comuns aí, não é nenhuma novidade. O primeiro é o Dynamic T, que vai ser justamente o transporte dinâmico de microruns, ou seja, ele vai fazer esse transporte interno e flexível, baseando informação em tempo real. Ou seja, se a gente está trabalhando com um processo que é completamente dinâmico, tudo tem que ser previamente definido, que aí a gente evita que se passe por pontos de entrega que não precisam de abastecimento. E vai entrar justamente todos aqueles pontos que eu citei anteriormente na questão de organização. Outro aspecto também que vai ser importante é essa reação imediata a qualquer emergência para alteração na rota dos transportes. Então, por exemplo, esses Visual Tags, que vai ser os códigos visuais, e esses Smart Glasses, que vai ser justamente a operação de picking de cargas com leitores integrados e óculos de segurança, que aí eles vão trazer um universo de possibilidades, que, mais uma vez, citando a internet das coisas, vai poder gerar esses benefícios que, de fato, vão incrementar os processos da cadeia de abastecimento existente e, de fato, abranger a utilização desses ativos. E, como objetivo base, qualquer pessoa com conhecimento logístico sabe, poder otimizar, de fato, os espaços do armazém e, de fato, a gente poder planejar toda a produção. Então, tudo que acontecer na última etapa de logística vai se estender em nível de organização para todo o resto da produção que vem anteriormente a isso. Boa tarde, meu nome é Júlio, eu vou falar sobre logística verde e economia circular. As implicações no modelo de negócio compreendem alguns pontos que vale a pena ser ressaltado, como proposta de valor, interface com o cliente, estrutura da cadeia de suprimentos, modelo financeiro, sustentabilidade e tendências da logística 4.0. A proposta de valor corresponde à transformação das empresas de base produtiva para orientadas a serviços. Além dos produtos individuais, a proposta de valor pode ser aumentada incorporando serviços e processos de produção a ofertas. Sistemas de manufatura baseados em IoT e na nuvem estão tornando os serviços mais úteis e possíveis. Interface com o cliente corresponde ao maior papel do cliente no ciclo de vida dos produtos. O cliente agora é capaz de projetar os produtos ou serviços, levando a uma personalização. Antes das vendas, os clientes estão envolvidos em monitorar os processos de produção online. A estrutura de cadeia de suprimento corresponde ao maior compartilhamento de recursos, baseados em produção, matéria-prima, equipamentos, design, software, ferramentas e dados, e baseados em produto, materiais duros e macios, intelectuais, conhecimento, não apenas entre empresas, mas também entre indústrias e os seus correlatos. No modelo financeiro, a servitização possibilita uma receita regular e taxa de serviço recorrente, o que proporciona uma receita global mais estável, lucrativa e ampla do que as vendas únicas. Sem falar da sustentabilidade, que corresponde a três principais pilares: ambiental, econômica e a sustentabilidade social. A tendência da logística 4.0 corresponde a diversos pontos que vale a pena mencionar, como individualização, servitização, acessibilidade, autonomia, rede global, digitalização, logística verde, economia circular e economia compartilhada. Agora, se tratando um pouco mais da economia compartilhada ou colaboração, nós temos que o conceito de economia compartilhada torna possível para pessoas privadas compartilharem recursos e serviços por meio do compartilhamento de informações digitalizadas. Exemplos atuais incluem compartilhamento de modos de transporte como carros, instalações como casas e ferramentas e como cortadores de grama, por exemplo. O efeito combinado de todas as tendências relacionadas à logística 4.0 é que a forma de fazer negócio está se movendo rapidamente. O foco das empresas está se deslocando para um negócio mais orientado a serviços, no qual o envolvimento do cliente ocorre no estágio de design dos produtos ou serviços. Esse tipo de mudanças são facilitados pela tecnologia da indústria 4.0, CPS, IoT, internet de serviços, internet das coisas, produtos inteligentes e processos inteligentes estão adicionados à proposta de valor e apoiando a orientação para serviços do negócio. A estrutura da cadeia de suprimentos está se transformando em uma rede mais colaborativa entre as indústrias e as regiões. Por um lado, a impressão 3D e a fabricação sob demanda permite que os clientes personalizem seus produtos e aprimorem as propostas de valor, enquanto, por outro lado, os clientes também podem monitorar os processos de produção online por meio de CPS e IoT. A socialização dos clientes por meio de propriedade compartilhada ou servitização também está mudando o modelo financeiro das empresas. Por exemplo, no caso da servitização, o cliente paga apenas pela funcionalidade do produto ou serviço durante o uso, em vez de possuir o produto pagando de uma vez
O cliente paga de forma recorrente pela aplicação real ao longo da vida útil do produto. Também é possível que muitos clientes paguem por um único produto devido ao seu uso compartilhado ao longo de sua vida. O avanço tecnológico da logística 4.0 e os novos modelos de negócio também podem impactar a tríplice linha de sustentabilidade. É importante entender que o impacto em cada um de seus aspectos da sustentabilidade não deve ser visto isoladamente. O impacto em um aspecto da sustentabilidade afeta outro aspecto. Por exemplo, a criação de valor a partir de resíduos não está relacionada apenas ao impacto econômico, pois o impacto ambiental da indústria também é reduzido. Muito obrigado. Eu me chamo Luiz e vamos falar agora sobre o rumo ao modelo de logística 4.0 e modelo de negócios sustentáveis. O modelo da logística 4.0 ela está mudando a forma como as empresas operam e como a sustentabilidade é considerada nos negócios modernos e está interligando com a busca por modelos de negócios mais sustentáveis. Esse conceito ele vai englobar as mudanças nos elementos do modelo de negócio, os efeitos de sustentabilidade resultante e como a própria sustentabilidade vai afetar as tendências da logística 4.0. Mudança no modelo de negócio. Bem, o efeito combinado das várias tendências relacionadas à logística 4.0, ela vai estar impactando profundamente a maneira como as empresas vão conduzir seus negócios. O foco está se movendo para um modelo mais orientado a serviços, onde o envolvimento do cliente ocorre já na fase da concepção do produto. E essa transformação ela está impulsionada pela tecnologia 4.0, que inclui elementos como a internet das coisas, internet de serviços, produtos e processos inteligentes. E essa tecnologia ela está enriquecendo a proposta de valor das empresas e apoiando a transição para um foco mais orientado a serviços. Então a gente tem o envolvimento do cliente, a gente tem a tecnologia da indústria e temos também a customização e controle, que são muito impactantes nessa mudança no modelo de negócio. A customização e controle é a capacidade de personalizar produtos que está se tornando um dos pilares dessa logística. Através de impressão 3D e fabricação sob demanda, os clientes eles podem ter produtos personalizados de acordo com as suas necessidades. Além disso, eles podem monitorar todo o processo de produção online graças a essas tecnologias de internet das coisas. E isso está impulsionando a melhoria das propostas de valor das empresas e proporcionando o maior controle aos consumidores. E como a sustentabilidade ela está interligada a essa logística 4.0? A gente tem aqui o tripé da sustentabilidade, que basicamente ela tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Os efeitos nos aspectos social, ambiental e econômico, eles estão interconectados e eles vão ser melhor apresentados por um colega meu através da tabela 2. E é crucial perceber que o impacto em um aspecto da sustentabilidade ele vai influenciar os outros. Um exemplo é a criação de valor a partir de resíduos. Isso não vai ter só impacto econômico, mas também vai reduzir o impacto ambiental na indústria. Além disso, a gente tem um aspecto social da sustentabilidade. A tecnologia ela vai desempenhar um papel fundamental no avanço da sustentabilidade social e vai possibilitar o consumo colaborativo de serviços e produtos através de esquemas de compartilhamento e servitização. Isso não apenas influencia o aspecto social, mas também tem efeitos ambientais e econômicos positivos. A servitização, por exemplo, ela está diretamente bem como a eficiência energética, contribuindo para a redução de resíduos e do impacto ambiental da indústria. A gente vai passar agora para o modelo de negócios sustentáveis e é onde está abrindo o caminho para a criação de modelos de negócios que têm a oportunidade de assumir o papel de administrar, se tornarem mais responsáveis pela saúde dos clientes, dos funcionários, da sociedade e também do meio ambiente. E através de sistemas cyberfísicos, Big Data em tempo real e processos inteligentes, é possível implementar a edição de escolha, removendo seletivamente produtos e processos não mais adequados para consumo ou ecologicamente correto. Então, a gente pode ver aqui que a empresa ela tem a oportunidade de assumir um papel de administração e se tornarem
mais responsáveis pela saúde dos clientes, funcionários e meio ambiente. Olá, sou da turma de Logística Empresarial da turma MT. Vou apresentar para vocês um pouco de como a logística 4.0 influencia nos aspectos ambientais, sociais e econômicos das fabricações e de produtos de todos os tipos. Vamos começar a falar um pouco do resumo de como a logística 4.0 atua em cada uma das três áreas. A social, basicamente, ela ajuda bastante a questão da colaboração entre empresas, compartilhamento de informações e tudo mais. É muito mais fácil hoje você compartilhar uma informação com uma empresa e até com o próprio consumidor. O próprio consumidor, ele acaba te gerando um conhecimento muito melhor do que era antes. Porque o feedback atual é muito mais fácil, muito mais fluido. Fora que muitas vezes o próprio consumidor ele acaba até fazendo parte da cadeia como uma espécie de produtor. Às vezes você só precisa dar um material e um programa para ele e ele que vai programar a peça, o produto, ou qual que seja e imprimir na casa dele. Ou outros tipos de coisa. Muitas vezes o consumidor acaba ajudando na questão de frete ou coisas do tipo. A questão ambiental, basicamente, a logística 4.0, ela trouxe muito o aspecto de proteger o meio ambiente. Não só para as empresas mostrarem que estão protegendo o meio ambiente, mas até fazendo com que as empresas lucrem com o meio ambiente. Nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. Mas, basicamente, hoje em dia, a empresa tem uma preocupação grande com o meio ambiente e acaba até economizando com isso. Pois muitos produtos, em vez de serem simplesmente descartados, são reaproveitados e acabam voltando para a linha de produção, diminuindo o custo da produção e também os impactos ambientais. Questão econômica, que o social trouxe, como eu disse, foi esse esquema de compartilhamento, ponto a ponto, e informações muito relevantes que são dadas pelo consumidor, por outras empresas e tudo mais. Isso acaba gerando um lucro maior com um esforço menor, já que você toda vez tem informações muito próximas, você lança um produto e já tem um feedback até que rápido das vendas e feedback de como pode melhorar o produto e coisas do tipo. Isso acaba gerando uma economia muito grande e, consequentemente, um lucro. E, como eu disse, a questão ambiental, a reutilização de materiais que seriam descartados, ou até mesmo a utilização de materiais ecologicamente corretos, que não precisam de um cuidado tão grande na hora do descarte, porque eles vão se biodegradar facilmente, acaba gerando uma despesa menor para o fabricante, para a empresa em si, e ajuda no marketing do produto, fazendo com que muitos acabem se interessando pela empresa, ou até buscando mais a empresa pela questão ambiental e acabam vendo outros produtos que nem tinham a ver com aquele marketing em si, mas gostaram do que a empresa faz com o meio ambiente. Nós vamos ver agora alguns exemplos de como a preocupação que o cliente tem com o produto gera uma modificação na empresa. O cliente atual, todo tipo de cliente, mesmo que seja uma empresa comprando de outra empresa ou uma pessoa física comprando de uma empresa, não tem mais só a preocupação de custo e benefício, também temos a questão ecológica, a questão de como aquele produto foi produzido, por onde aquele material passou, como foi o processo de fabricação, o processo de extração de matéria-prima, entre outros. Vamos ver alguns exemplos agora. Um exemplo bem significativo, nós temos a Mercedes Brasil, inclusive, que desde 2008, se eu não me engano, ela vem diminuindo e quebrando muitos contratos com empresas que utilizam exageradamente fluido de corte. Basicamente, o que o fluido de corte faz? O fluido de corte ele consegue diminuir consideravelmente a temperatura do cavaco. O cavaco é meio que a rebarba, meio que a sobra do material que está sendo despejada pelo processo de fabricação.
seja ele qual for, usinagem, fresa, entre outros. Basicamente, o fluido de corte ele ajuda muito porque ele diminui a temperatura do cavaco, aumentando a vida útil da ferramenta, e a ferramenta, dependendo do processo, tem alguns estudos que dizem que pode chegar até 40% do custo de fabricação de uma peça. Porque a ferramenta ela se desgasta, ela é feita de um material relativamente caro, o processo de fabricação dela é caro, então ela gera muito custo na empresa. E o fluido de corte, tem algumas fabricantes que têm estudos próprios que falam que o fluido de corte pode até aumentar em 7 vezes a vida útil da ferramenta. E isso é muito vantajoso, porque ele é muito mais barato do que uma ferramenta e aumenta muito a vida útil da ferramenta. Então, muitas empresas começaram a usar, só que não havia uma preocupação muito grande com o descarte. E cerca de 1 litro de óleo pode contaminar mais de 1.000 litros de água. E a Mercedes, desde 2008, começou a premiar algumas empresas que vendem peças para ela, seja peça de reposição, seja projeto ou coisas do tipo, ou até mesmo a questão estrutural de uma fábrica, com o uso mínimo do fluido de corte, ou até mesmo sem o uso de fluido de corte. O uso mínimo seria basicamente a empresa, ao invés de usar o fluido de corte exato, o óleo com a emulsão com água, usa gás comprimido e pequenos gotículos de fluido de corte, assim fazendo com que o cavaco seja expulso e a temperatura diminua e o uso mínimo de fluido de corte. Mas a Mercedes, esse ano mesmo, acabou com alguns contratos com algumas empresas que ainda utilizam o fluido de corte, mesmo que minimamente. A Mercedes, mesmo sabendo que o fluido de corte aumenta consideravelmente a vida útil da ferramenta, prefere que as empresas que vendam para ela ou não usem fluido de corte e acabem tendo que produzir com mais máquinas, já que o fluido de corte também aumenta a velocidade de produção, ou que consigam reutilizar isso, consigam separar o fluido de corte do cavaco, reutilizar ambos, reutilizar o cavaco. Tem uma certa preocupação com o fluido de corte, um processo de recuperação do óleo mineral para poder reutilizar na fábrica, sem simplesmente despejar. Tanto é que nesse texto podemos ver o exemplo da Chefs Brasil, que foi um projeto premiado com o 4º prêmio da Mercedes-Benz, justamente porque conseguiu reutilizar mais de 1.300.000 litros de óleo mineral. Vale salientar que muitas vezes o fluido de corte ele é utilizado uma emulsão com água, ou seja, não é fluido de corte puro, mas muitas vezes é necessário utilizar ele puro. Então, você conseguir recorrer a outros meios de produção e até reutilizar fluido de corte, não só é um impacto ambiental muito menor que você está causando, mas também é até uma diferença de custo. O custo de produção acaba diminuindo. Se você ainda consegue utilizar o fluido de corte, aumentando consideravelmente a vida útil da ferramenta e reutilizando esse fluido. Porque muitas vezes é viável reutilizar esse fluido, diminuindo drasticamente o custo de produção. Como eu havia dito, o fluido de corte ele aumenta até 7 vezes a vida da ferramenta, segundo alguns estudos. E alguns estudos dizem que a ferramenta é responsável por 40% do custo. É um custo muito alto na produção de algo. Então, vemos aí tanto a questão de que a Mercedes-Benz, como cliente das fábricas, se preocupou em como chega essa peça até ela, como a questão econômica, que as fábricas tiveram que investir sim muito dinheiro para conseguir ver outros processos ou ver como recuperar esse fluido, mas acabou economizando nesse processo. Também temos a questão da conferência que houve em Paris em 2015, que diz respeito à questão do financiamento climático. O Acordo de Paris determina que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e adaptações. O Brasil, desde 2005, vem diminuindo a questão dos gases de efeito estufa e tem metas até 2025, 2030 de abaixar ainda mais, sendo que o nosso país faz muitos anos que tem muito foco em
energias renováveis. Nós somos praticamente suficientes, quase que completamente suficientes em energia renovável. Aqui no Nordeste, principalmente, muitas e muitas empresas começaram a investir firmemente no uso de placa fotovoltaica, não só fixa, mais móvel, conseguindo aproveitar ainda mais, porque a placa ela consegue meio que meio que consegue acompanhar o Sol, fazendo com que os raios solares caiam perpendicularmente a ela, aumentando ainda mais a produção. E tem algumas placas que são praticamente pratica- praticamente frente e verso são utilizáveis. Elas são extremamente finas e leves, e ambos os lados podem ser utilizados, porque quando você tem uma fazenda de produção de energia fotovoltaica, muitas vezes a energia solar bate em uma placa e bate na parte de trás de outra. Quando você consegue fazer com que ambos os lados da placa gerem energia elétrica a partir da questão solar, você aumenta ainda significativamente mais a produção elétrica, com uma energia completamente renovável. Nós também temos a questão de inúmeras hidrelétricas e também o aumento significativo de produção de energia eólica, tanto terrestre como marítima. E vamos falar de algumas considerações finais dessa minha parte, que a lógica 4.0 não trata-se apenas de mostrar ao mundo que a empresa é responsável ecologicamente e mostrar novas maneiras de empilhar produtos. Ela é muito mais do que isso. Ela não só mostra para o mundo que a empresa é ecologicamente correta, responsável, mas também diminui drasticamente o custo da produção daquela peça, como por exemplo, aqui no Brasil nós temos empresas de papel higiênico que conseguem reutilizar grande parte da água que é utilizada no processo. Eles têm centros de tratamento que volta a água e se diminui consideravelmente o custo de produção, já que você já está com a água ali perto, você não precisa comprar mais e nem ter toda a questão logística de trazer a água até lá. E também diminui consideravelmente o impacto socioambiental. Também temos empresas de produção de garrafa de lata de alumínio, aquelas latinhas de Coca-Cola, refrigerante e afins, que mais de 80% do alumínio que é utilizado na produção dessas latinhas é reutilizável. E também a água que é utilizada no processo para resfriar as latas e tudo mais, ela passa por um processo de tratamento tão grande que algumas empresas usam para retornar ao rio e demonstram a preocupação e quão reutilizável foi a água que utilizam para a criação de tilápias. Enfim, também temos a questão da automação significativa das indústrias com a questão do papel higiênico, como eu tinha dito na empresa. Ela também utiliza a própria embalagem que chega a celulose para a produção de papel higiênico. A própria embalagem é feita de celulose, então você não precisa ter todo um aparato para poder abrir a embalagem e tirar a celulose de dentro. É muito mais fácil e também é muito mais ecologicamente correto. Diminui o custo de produção. Também tem a questão de drones que conseguem chegar ainda mais longe e mais rápido em locais de difícil acesso. E várias outras questões ambientais que diminuem o custo de produção. Então é isso. Obrigado pela atenção. Tchau.